No último vídeo sobre o Yuri, um brother comentou tirando onda sobre o vídeo ter ficado curto, porque deveria ter 2 horas, né? E o pior é que eu realmente tive que parar porque estava ficando muito longo, de maneira que não valia a pena continuar. Sem contar que meu computadorzinho da Xuxa quase que não renderizava aquele vídeo. Foi uma novela danada para terminar. Mas é isso, vamos agora para mais Yuri Alberto, parte 2. No vídeo passado foi destacado como o Yuri tem números melhores quando ele é encorajado a flutuar e sair da referência, ao invés de ficar enfiado dentro da área. Isso foi feito a partir da comparação dos números dele nas edições do Brasileirão disputadas pelo Corinthians, além da análise de lances. Lances como esse aqui, que eu não tinha colocado no vídeo anterior, do gol contra o Fortaleza na Sul-Americana. Ele sai da referência e se aproxima para combinar a jogada próximo da lateral. Com isso, ele atrai o marcador e o Romero fica ainda mais livre. A ideia de jogar com 2 atacantes é essa. Um sai da referência e o outro fica. O Romero recebe com o marcador chegando atrasado e com o perfilamento do marcador desajustado, o perfilamento corporal. Assim, ficou fácil para o Romero superar o marcador e fazer o gol. Nos comentários do vídeo, algumas pessoas ainda reclamaram do jogador, falando que ele é ruim. Mas galera, é o que eu sempre falo. Todo jogador tem pontos fortes e pontos fracos. Inclusive, no último vídeo, nós podemos ver como o Yuri tende a ficar abaixo se ele jogar enfiado na área entre os zagueiros. Isso é uma crítica. No vídeo do Charles foi a mesma coisa. Algumas pessoas descendo a lenha, inclusive dizendo que nem ele deve se achar tão bom quanto eu vendi no vídeo, ainda que esse tenha sido um comentário ponderado e respeitoso. Mas se ele é superado por dribles tantas vezes como estava indicado no gráfico, isso pode ser um problema. Ao mesmo tempo, se ele está dentro de uma plataforma tática que oferece coberturas defensivas, o contexto ficará favorável para ele. Eu acho que analisar passa pelas duas coisas, pensar o contexto favorável e o contexto desfavorável. Como o canal é pequenininho e a maioria não é de espectadores recorrentes, eu acho que vale a pena sempre fazer esse tipo de contextualização. E, voltando aos aprendizados do vídeo passado, enfatizei a qualidade dele como segundo atacante. Inclusive, quando eu estava renderizando o vídeo, um amigo me mandou um link do meu timão com uma aspa de um narrador da ESPN Argentina, percebendo justamente isso, enfatizando que as qualidades do Yuri são o sacrifício, o caráter, a personalidade, o poder de desmarcar e a ajuda na condição de segundo atacante, com capacidade de potencializar quem esteja na referência. Qualidades que foram pontos do vídeo passado, como por exemplo essa ajuda. O Yuri é um ótimo apoio e opção para jogar próximo dos companheiros. Novamente, a partida de volta contra o Fortaleza é exemplo, agora no gol do Coronado. O Yuri se aproxima da bola, atrai o marcador e cria um espaço para ser lançado. E, como fica claro nesse corte, mais do que apenas se tratar de um jogador que ataca o espaço, ele se movimenta, atrai e cria espaços para atacar. Seguindo, se o Yuri saiu da referência, quem ficou lá foi o Romero, que chutou de primeira. Por último, fica clara a importância do meia posicionado atrás da dupla de atacantes para acompanhar a jogada, e o Coronado estava lá, livre para marcar. Agora vamos ver o encaixe tático alternativo do Yuri com o Ramon Emiliano, que serviu em um contexto específico. O que me motivou a dar esse destaque para uma opção tática momentânea foi o repórter de campo da transmissão do Sport TV. Segundo ele, durante o atendimento do goleiro Gabriel, do Juventude, quando o jogo ainda estava 0-0, o Emiliano puxou o Thales na área técnica e falou algo como: calma, que o gol vai sair, joga com calma. Inclusive, um parêntese, ótimo trabalho de repórter, né? Essa era a função dele, reportar. Eu só acho ruim quando eles tentam analisar o jogo de uma forma que muitos falam e não saem análises, só saem meras impressões. Por isso que vejo muitos analistas com raiva dos jornalistas, que são capazes de criar narrativas com meras impressões. Mas aqui o profissional da comunicação foi brilhante no simples. Indo para o campo, por qual motivo o Emiliano estava convicto que o gol ia sair? Na minha leitura, pelos 3 atacantes. Entendo que na prática foram 3 atacantes de fato, ainda que o Charles avançasse no meio espaço direito, pois o volante que tinha a tarefa de preencher o meio campo, junto com o Ranieri, ao passo que o Garro era obrigado a descer mais para construir, pois o Thales, ao contrário do Charles,
estava lá na frente. Como o time precisava superar uma desvantagem desde o início do jogo, a opção foi por ser mais ofensivo desse jeito, com 3 atacantes com mobilidade. Também se potencializaram as vantagens dadas pela aproximação e busca por combinações. Nessa jogada, com os 3 na área, o Thales tenta achar o Yuri exercendo uma função de apoio, que a gente tanto elogiou do Yuri. E mais claramente no gol, os 3 juntos, próximos, lado a lado, conseguem achar uma solução para confirmar a profecia do técnico corintiano, reportada pelo jornalista de campo. No segundo tempo, o Juventude afundou suas linhas de defesa, o que resultou na fixação dos atacantes na área por mais tempo, com menos mobilidade, anulando uma das coisas que de melhor foram apresentada pelo time da casa no primeiro tempo. É legal falar isso, pois o outro time também joga e impõe desafios para o Corinthians superar. A solução encontrada basicamente foram chutes em longe, que está numa análise bem mais detalhada do meu vídeo de pós-jogo contra o Juventude, que conta com gráficos bem legais sobre o Garro e o Coronado. Como consideração final sobre o Yuri no jogo do São Paulo, pois realmente deixei para gravar esse vídeo na esperança que algo acontecesse depois do jogo. E no fim das contas ocorreu o gol do Yuri, um bonito gol. Enquanto não só o Romero perdeu chances dessa vez, mas sobretudo vários jogadores do São Paulo também perderam. Esses que tinham a obrigação de fazer mais do que tudo pela superioridade numérica. E se fosse o Yuri perdendo, seria um meu Deus do céu. O São Paulo teve 11 finalizações com 2 jogadores a mais. E a maioria foram chutes muito ruins. Isso acontece, pois ninguém vai fazer todas. Esse era o ponto que eu gostaria de enfatizar sobre a concretização na análise do jogador Yuri Alberto. Ninguém vai fazer todas, tanto que o São Paulo perdeu aí um monte de chances também. Sobre a arbitragem, sobre o pós-jogo, não acho que vale a pena muito falar sobre isso, além de que os árbitros tiveram um dia de trabalho muito ruim. Acho que falar disso é perda de tempo. E tirando um pouco o manto do analista rapidamente, falando como torcedor, com o time com um jogador a menos, a maior parte das noções táticas foram para o espaço e o time jogou com uma raça desgraçada e espero que se mantenha essa postura da raça. Jogue bola e ignore a arbitragem. Em que pese, agora voltando para o discurso de análise, que eu acho que a execução de algumas ideias não foram tão legais. O meio campo estava muito distante, principalmente para se defender, e havia uma dificuldade para balançar defensivamente. A insistência no jogo direto no primeiro tempo não foi positivo, quando o time poderia ter tocado com mais calma, mas isso vale muito pouco para esse vídeo. Esse bloco tinha o objetivo apenas de enfatizar que falhas na concretização ocorrem e esse jogo mostrou de uma maneira chata, agridoce para o torcedor do Corinthians, pois foi o time de São Paulo que perdeu muitas chances, muitas vezes afobado, escolhendo chute errado. E o que eles perderam foi brincadeira. E por pouco o Corinthians não aproveitou e empatou, enfatizando a raça que o Corinthians teve. O adversário só fez o terceiro, pois quem entrou estava com a cabeça no lugar e com calma achou o jogador livre que finalizou com calma. Para finalizar aqui rapidinho, teve um comentário perguntando do Yuri no Inter, pois na lembrança do colega que comentou, o Yuri jogava bastante isolado na frente e com muita correria. O que dá para fazer com facilidade é olhar os números. E o que a gente vê aqui é que no Inter ele saía menos da área do que a média de 2022 no Corinthians, com 2022 indicado em cinza no gráfico. E agora no outro gráfico, novamente a temporada do Corinthians está na linha cinza, mas estamos falando de 2023. Dessa forma ele tocava mais na bola em outras zonas na época do Inter do que a média de 2023. Lembrando que se tratam de números restritos ao Brasileirão. Porém, dessa vez eu não vou trazer os lances, eu vou me desculpar dizendo que o Yuri no Inter é um pouco menos relevante do que o Yuri de agora no Corinthians, ainda que a curiosidade seja super válida. Mas ver 4, 5 jogos daria o trabalho de um vídeo inteiro, ou ia deixar esse vídeo do tamanho do documentário de novo, com um assunto... acho que não seja pauta assim. E também outro brother perguntou se eu tinha Instagram para divulgar, e eu até tenho, eu estou lá no Instagram como o Show Scout, vai estar aí na tela.
Só que hoje eu uso mais para divulgar o vídeo do YouTube. Como a entrega do YouTube é bem mais aleatória que a do Instagram, fiquem à vontade para me seguir por lá e assim vocês vão estar sempre cientes de quando vai ter vídeo novo. Até tem os reels antigos por lá, mas eu tenho muita dificuldade para me adaptar nesses formatos mais curtos e mais fáceis de consumir. Eu gosto mais desse formato aqui do YouTube, que dá para falar mais, às vezes eu falo menos, mas eu tenho essa liberdade. Às vezes vocês assistem, às vezes não, e tá tudo bem. E por hoje é só. Valeu, obrigado.